O clima era de decisão no Brinco de Ouro. De um lado, um time lutando pela permanência na segunda divisão. E do outro, uma equipe na briga pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Mesmo na lanterna da competição, há 26 rodadas, o Guarani buscava se apegar ao bom retrospecto jogando contra o Novo Horizontino no Brinco e também no ótimo momento vivido dentro de casa durante o segundo turno. E na escalação inicial, uma novidade. No lugar de João Vitor, Bruno Mendes entrou como titular pela primeira vez nessa Série B. O Mendes e o Caio, era pela situação do adversário vir jogando o campeonato todo com 3 zagueiros, nós não precisaríamos ter jogadores a mais no meio de campo, num setor onde a gente teve um desempenho muito bom. Cerca de 2.200 torcedores acompanharam o começo de primeiro tempo morno, com poucas chances para os dois lados, até que aos 20 minutos, Caio Dantas recebeu livre dentro da área e de peixinho parou nas mãos de Jordi. Jordi, olha o rebote, pegou de novo o Jordi! Caio Dantas teve a chance livre na segunda trave após um ótimo cruzamento do Jefferson de cabeça. Jordi salva o Novo Horizontino, incrível! E seguindo o mesmo roteiro da partida contra o Sport na Ilha do Retiro, logo depois de perder uma grande oportunidade, o Guarani acabou cedendo o primeiro gol à equipe adversária. Escanteio na área, Pegorari saiu mal e Donato de cabeça abriu o placar. Mansinha no gol do Bugrão. A resposta alviverde veio com Bruno Mendes, mas Jordi novamente salvou o Novo Horizontino. E assim como no primeiro gol, logo depois de uma chance desperdiçada pela equipe alviverde, a rede balançou, mas de novo do outro lado. Em nova cobrança de escanteio, Salustiano desviou contra a própria meta. Novo Horizontino 2-0. Giovani do Novo Horizontino. Ele tem a 5 estampado na camisa. Para dar mais velocidade à equipe, no intervalo, Alan Al colocou João Vitor no lugar de Ian Henrique. Mas com uma defesa bem postada, os visitantes pouco sofreram durante toda a segunda etapa. Luan Dias e Matheus Bueno até tentaram incomodar de fora da área, mas pararam nas mãos de Ayrton, que tinha entrado no intervalo. Com o jogo se encaminhando para a reta final, Luan Dias ainda cobrou uma falta na rede pelo lado de fora. Dias para fora. A galera chegou a gritar gol, mas a bola bateu na rede, mas pelo lado de fora voou Ayrton e não achou. Fim da invencibilidade alviverde dentro do Brinco no segundo turno e mais uma partida que o Guarani sai atrás do placar e pouco consegue criar depois do gol sofrido. Eu acho que esse aspecto de se tomar o gol e depois você ter dificuldade para retomar a partida, ele vai muito pelo momento que você toma o gol. Hoje nós tomamos o gol no momento que a gente estava mais próximo de fazer. Isso acaba abalando emocionalmente. Se o objetivo antes da partida contra o Novo Horizontino era vencer no mínimo 4 das últimas 5 partidas, agora passa a ser conquistar 100% dos pontos até o fim da Série B. Com a derrota no Brinco de Ouro, o Bugre agora fica a 7 pontos da Ponte Preta, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então a gente tem que lamentar, tem que ficar triste, por nós, pelo nosso torcedor, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir em frente. A nossa caminhada, ela não acabou aqui, ela continua e, como eu falei, a gente tem que acreditar que só depende de nós. Vamos enfrentar jogos difíceis, muito difíceis, mas desde o começo da competição vem sendo assim. Então a gente tem que ter essa personalidade, essa resiliência e principalmente agora falar menos e trabalhar muito mais. Bem, vamos debater o Guarani. O Gleger esteve ontem na transmissão da Rádio Bandeirantes. Aliás, muito obrigado pela grande audiência, com números muito significativos, inclusive no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pô, Gleger, o que é que você falou lá na transmissão para aqueles que não puderam acompanhar? Aqueles que acompanharam vão acompanhar novamente a sua explanação, a sua dissertação.
Mas aqueles que não acompanharam, o que é que você falou? Falei que eu fiquei muito triste. É mesmo? Muito triste. Ó, Batista, é que você foi gerado no aço da base do Guarani, vendo uma situação como essa. Imagino que realmente dá muita tristeza. Isso também, né? Isso também. Sabe por quê? Porque me faz lembrar, lá na minha época, como goleiro do Guarani, que nós enfrentávamos São Paulo, Botafogo, Flamengo, aí mesmo nesse brinco de ouro aí, ó. Só que aí a história era diferente. Mas aqui não dá pra gente ficar querendo fazer comparativo com uma época e com a outra. O que eu tenho que falar aqui é comentar sobre o jogo de ontem. E eu fiquei triste, sabe por quê, Batista? Porque a gente cria uma expectativa, né? E nós aqui, é aquilo que o CH sempre fala e é verdade. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que vai ser complicado, mas a gente, ó, espera que esteja errado. Falei isso antes de começar o jogo ontem, na transmissão. Ó, a gente espera, o Novo Horizontino tem uma bola parada ótima, tem esse Donato que é um avião, mas eu quero estar errado. Tomara que o Guarani vai lá e consiga. Mas não, sabe, parece que ninguém fala nada. Vou dar um exemplo, tá? E eu não vou ficar aqui pregando ninguém na cruz, hein? Longe disso. Não sou de fazer isso, nunca vou fazer. Mas, por exemplo, a gente percebe no lance do primeiro gol que é feita uma dobra em cima do Donato para que pelo menos dificulte a subida dele, né? Mas aí vem a ansiedade, e eu tinha muito isso comigo, eu falo porque eu era da mesma forma. A ansiedade do Pegorari de tentar sair para tentar resolver, e aí o que acontece? Tem o toque, olha aí, ó. Olha lá. E a bola entra. Ele erra o soco. Não, ele não errou, olha lá, não, ele não consegue. A bola, ele sai atrás, a bola chega antes dele. Nem chegou. A hora que ele faz o movimento, a bola já tinha batido no Donato, olha lá, ó. Tá vendo? Então, olha, e a dobra que eu falei em cima do zagueiro, olha lá, tá todo mundo em cima do zagueiro, ó. Se ele fica no gol, embaixo dos paus, ele pega. Mas por que eu tô falando isso? Que às vezes, Batista, isso aí é instinto do goleiro, né? Vou sair para resolver. E tem muito isso. Eu tinha isso, eu também era desse jeito. E às vezes acontecia a mesma coisa. Mas lá em Ribeirão Preto já aconteceu isso. Ele saiu para dar o soco, errou o soco e tomou o gol da derrota. Exatamente. Então, alguma coisa está acontecendo, né? É problemático esse tipo de situação. Porque o Guarani, não sei se você falou isso, gostaria que falasse, mas o Guarani fez um bom jogo. Não, mas nós estávamos falando isso na transmissão. Até esse momento aí, ó, o Guarani era infinitamente superior. O Novo Horizontino não tinha dado um chute no gol. Não tinha dado nenhum chute no gol. O Guarani pressionava a saída de bola. Estava bem adiantada as linhas de marcação. O pelotão estava ajustado e compactado. Estava bem no jogo o Guarani. É por isso que a gente fala com muita tristeza. Por quê? O que eu falei durante toda a semana? Qual que era o forte do Novo Horizontino? A bola parada. E o Guarani tomou 2 gols de bola parada. Teve, inclusive, aí tem a eficiência também, né, Batista? Aí a parte técnica. Porque o Guarani teve na cabeça do Caio Dantas e nos pés do Bruno Mendes a chance de pelo menos empatar o jogo. O Caio Dantas de abrir o placar, né? E depois o Bruno Mendes de empatar. E aí falta um pouco, claro, da qualidade técnica e também da tranquilidade. Porque nesse momento aí do Bruno Mendes, quem conhece o Bruno Mendes sabe, cara. Isso é uma bola, e ele mesmo, ó, é bola de chão, né? De bater no chão, de tirar do goleiro. Mas aí vem a parte emocional também que pesa do Jorginho. Olha lá, ó. E aí vem o segundo gol, ó, para decretar que foi contra esse gol, né? Foi do Salustiano. Bola bate no Salu, olha lá, pega no Salu, desvia. Eu acho que o Pegorari, ele foi mais enganado pelo desvio aí do que propriamente da o Salu também, ele pula. Olha lá, ele pular, né? Ele pula de costa pro lance. A bola bateu nas costas dele e entrou. Batista, esse é o retrato, esse jogo aí, só para finalizar o meu comentário, o retrato do que foi o Guarani na Série B. Olha, veja bem, todo mundo sabe o carinho, a gratidão que eu tenho por esse clube, né? Fui formado na categoria de base, me tornei profissional, o Guarani me levou à seleção brasileira, o Guarani me colocou no cenário do futebol brasileiro, só que eu joguei a toalha, infelizmente. Por isso que eu falo com tristeza, porque eu acho que o Guarani está na Série C. O Guarani não consegue reverter. A situação é dramática, vai enfrentar o Goiás fora de casa, tem o Sport, é Sport ou Ceará? Ceará, né? Tem Ceará, tem Brusque, só jogos difíceis. E o Guarani com mais uma derrota ele está fora. Se ele perder para o Goiás, ele caiu.
Matematicamente não tem como reverter. Ah, mas o Batista, como é que você vai? Não cai, mesmo perdendo para o Goiás e com os resultados então você está falando combinados... que com 40 pontos escapa? Não, estou dizendo que ele não cai. Matematicamente não cai. E o outro adversário que ele tem é o Amazonas. Então... Fora de casa. Amazonas em Campinas. Em Campinas. Ele tem, na próxima jornada, ele tem o Goiás. Esse jogo está na tela da Band, às 5 da tarde, no sábado. E aí ele tem o Amazonas, ele tem o Brusque e ele tem o Ceará. O Ceará é a última rodada da Série B. Então, mesmo perdendo para a equipe do Goiás, ele ainda não cai, mesmo com os resultados combinados. Pode cair na rodada seguinte, mas no final de semana ele não cai. Vamos lá, CH, sua análise também daquilo que o Guarani mostrou ontem em placar de 2-0. Você está equivocado. Perdeu. Você está equivocado. Cai sim, eu vou explicar por quê. A Ponte tem 38, é o primeiro time fora da zona. Faltam 12 pontos para serem disputados. Deixa eu terminar o meu raciocínio. Para ajudá-lo, vou colocar a classificação aqui, você fala em cima da classificação, então, a parte de baixo, tá? A Ponte já tem 38, ok? O Guarani tem 31, tem 7 de diferença. Tem 12 pontos em disputa. Se o Guarani perder, só terão 9. Se a Ponte ganhar, o Botafogo ganhar, acabou para o Guarani. Porque a diferença dele para o Paysandu ali, ó, são 9 pontos. Acabou o campeonato. Então o jogo desse final de semana perdeu, caiu matematicamente. Mas tem 9 pontos em disputa. Veja o saldo de gols, veja o número de vitórias, vê se é possível. Eu já fiz essa conta. Então o que eu estou querendo dizer? Você fez a conta errada, CH. Então sim. Guarani não cai mesmo perdendo. Ele tem 31 e tem 9 em disputa. Ele chega a 40. Ok. Vamos imaginar que a Ponte Preta vença o Paysandu. 41. Vai a 41. Vamos imaginar que o Botafogo... Empate. Vai a 40. Isso. Certo? Então, 40. Olha o saldo. Olha o saldo. Botafogo olha o número tem de vitórias. menos... Não, número de vitórias o Botafogo tem 9. Então, Batista, agora tem 8. E o Guarani tem 8. Então já era. Mas tem 9 pontos em disputa. Tá bom, Batista, então vamos pular, vamos falar do jogo. Então, eu espero que não. Tomara que o Guarani goleie o Goiás, porque dá a impressão que eu quero que caia. Não, não quero. Eu só estou tendo muito cuidado porque tem muita gente triste, como eu. A situação do Guarani é dramática, mas ela está dramática desde o primeiro turno. Vejam a história da Série B. Nenhum time que virou com 11 pontos se escapou. E eu tenho dito isso faz tempo. É que a gente torce muito... Porque eu não quero ter razão, Batista. Eu quero que os times de Campinas vão bem. Não, mas é o seguinte, é que a Ponte enfrenta o Paysandu, entendeu? Então, por exemplo, olha, se a Ponte... Para a Ponte ganhar, o Paysandu tem que perder. O primeiro que o Guarani... E o Paysandu tem 40 pontos. Então, aí o Paysandu será o primeiro fora da zona de rebaixamento. Com 40. Com 40 pontos. Isso, o Guarani com 31. Faltando 9 jogos. 9 pontos. 9 pontos em disputa. Então, por isso que eu estou dizendo que no final de semana ele não cai. Ele pode cair na rodada seguinte. Mas no jogo contra a equipe do Goiás, mesmo perdendo, ele ainda não cai. Ele vai transferir para a rodada seguinte, se perder... aí ele cai, mas nesse jogo, especificamente contra o Goiás, mesmo perdendo, ele ainda não é rebaixado, mesmo que os resultados estejam combinados. Qual que é o percentual do Guarani? Desculpa, TCH, qual que é o percentual do Guarani? Não tenho aqui agora, mas deve ser, era 98, né? Depois... Não estou dizendo isso. 98% de chance de ser rebaixado. De pontuação. De pontuação, né? 30%. 30%. O Guarani tem que fazer em 4 jogos 100%. No segundo turno, o Guarani ganhou 20 pontos. E no primeiro turno ele ganhou 11. Então essa situação que o Guarani está vivendo é por causa do passivo do primeiro turno. É o que o CH está... Então essa insistência de alimentar uma situação eu não alimento. Eu não concordo com isso. Tá na cara, é só você assistir o time jogar. Matematicamente tem chance? Tem. Mas não vai acontecer isso. Porque o Guarani não vai ganhar do Goiás. Você tem alguma dúvida disso? Então, mas você tem bola de cristal? Não precisa ter. Pitoniza? Não precisa ter. É só olhar o time do Guarani jogar. Ontem não jogou direitinho?
organizadinho, até não merecia perder por 2-0. Aí vem o estado emocional, que está em frangalhos. O time do Guarani, além de ser ruim tecnicamente, é um frangalho emocionalmente. Não tem jeito de dar certo isso, Batista. Depois que você começou a chamar o Saluceno de Salu, piorou também um pouco. Piorou? Então o senhor tem culpa. Então é o seguinte, preste atenção pelo amor de Deus, não é? Vocês dirigentes, eu estou falando é minha opinião, não é do Gleger, não é do Tigrão, não é do Batista. Comecem a pensar em 2025, para montar um time para não cair no Campeonato Paulista. Porque vocês conseguiram a façanha de montar o pior Guarani dos últimos 10 anos. Parabéns aos envolvidos. Parabéns, vocês conseguiram. Parabéns. Bom, é o seguinte, o Guarani agora vai se preparar para enfrentar a equipe do Goiás. Partida marcada para sábado, 5 da tarde, lá em Goiânia. Jogo que terá transmissão aqui na tela da Band para todo o Brasil. O que não podia acontecer, além da bola parada que o Gleger falou? Falha, erro, não poderia piscar. Lembra disso? Lembro. Conversamos disso aqui ontem. Você acha que o Guarani não sabia, efetivamente, que o Novo Horizontino tinha uma bola parada potente? E o que aconteceu no jogo? De novo, os erros individuais. Comentei com o Gleger agora. Eu não tenho o número exato. Mas em erros individuais, o Guarani jogou na lata do lixo mais de 15 pontos no campeonato. Mais. Aí não tem tatu que aguente, Batista. Olimar Tesser. Tem que contratar o hipnólogo. Agora? Claro. Ô Batista, esquece. Ô Gleger, você estava lá. Eu sei, mas não é. 1997, o Guarani tinha que ganhar 3 em 3. Você foi o goleiro nos 2 jogos finais, contra o União São João de Araras, contra o Vasco, que aliás você pegou muito naquele jogo, e o Guarani ganhou 3 em 3, então não é o vizinho, não é o time lá de Manaus, não, é o próprio Guarani que já fez isso. O Batista, agora, é difícil? Claro que é difícil. É impossível? Não, impossível não é. Porque enquanto a matemática estiver permitindo, o Guarani pode escapar do rebaixamento. Você estava lá. Sim. Técnico Vadão, professor Oswaldo Alvarez. Para mim, e aliás, lá, você que contou a história, no banheiro lá do aeroporto Salgado Filho, ele já comunicou que você, que era jovenzinho, recém-saído da base, seria o goleiro nos 2 jogos finais, porque o Pitarelli machucou. Irã era o goleiro, em disciplina, estava afastado. Pitarelli foi o goleiro no jogo contra o Grêmio, mas se machucou e não poderia, estava fora da temporada. Então, você foi protagonista de uma situação muito parecida com essa. Um dos momentos mais lindos da minha vida. Esse aí que você está falando. Da minha vida profissional. Você podia ter feito um pouco menos de cera aquele jogo, né? Agora é o seguinte. Jogou pra caramba, é claro, assim, ó, mas sabe por que eu particularmente, digo que eu joguei a toalha? Porque naquele momento, esse momento citado por você, que eu fazia parte, a atitude era diferente. Totalmente. A atitude era diferente. A responsabilidade da camisa era diferente. Porque nós, jogadores, colocávamos naquela época o Guarani numa situação difícil, que nós se fechamos no momento e falamos, nós temos que tirar. E foi um resultado, eu me lembro até hoje, Ilha do Retiro, Olímpico, Araras e Vasco da Gama. Ilha do Retiro contra o Sport, acho que foi 3-1. Lá no Olímpico contra o Grêmio foi 4-0. Não, Ilha do Retiro perdeu, né? Perdeu na Ilha. O Guarani Ilha? ganhou 3 jogos, porque é o seguinte, o Guarani, ele tinha que... Ele estava com 97% de chance de ser rebaixado. Aí jogou contra o Sport e a Portuguesa, empatou o jogo contra a Portuguesa e ficou com 99% de chance de ser rebaixado. Para não cair, tinha que ganhar 3 jogos, pela ordem. No Olímpico contra o Grêmio, União São João em Araras, esse foi aquele jogo que o Edinho Goiano marcou aos 48 do segundo tempo de cabeça, jogador mais baixo do time. E depois contra o Vasco, que tinha uma verdadeira seleção. Ano, né? Foi campeão brasileiro da Série A naquele ano.
Tinha Juninho Pernambucano, Edmundo, Evair, enfim. Carlos Germano era o goleiro. Ramon Menezes, timaço. Ramon Menezes era um timaço. E o Guarani ganhou os 3 jogos e escapou. Beto Zini era o presidente do Guarani Futebol Clube. Esse time do Guarani tinha... Fale, tirando você, 3 jogadores que todo mundo conhece desse time aí. 3. Pode ser qualquer posição. Rubens Cardoso. O que mais? Giancarlo. Dinei. Esses 3, tá? Não tem nenhum jogador do Guarani com a personalidade desses 3. E o Gleger destacou não só pelo futebol. É diferente, Batista. Esse grupo que o Guarani montou são jogadores perdedores, Batista. Jogadores que entram com cabeça baixa. Ontem era o jogo da vitória. E o Guarani conseguiu perder para um time muito bom, bem treinado, mas o Guarani perdeu para os próprios erros. Cabeça dos caras. Os caras não têm personalidade para jogar futebol, Batista. Pelo amor de Deus. O que aconteceu depois do primeiro gol? O time fez assim, ó, meteu a cabeça dentro da terra. Aí melhorou um pouquinho. Tomou o segundo gol. Aí não tem tatu que aguente, velho. Sabe quem que mandou mensagem aqui? Vaguinho, lateral esquerdo, que era desse time também. Vaguinho, grande Vaguinho. É verdade o que o Batista disse. Nós ficamos 20 dias concentrados e foi verdade isso também. Tá vendo como é que é o negócio? O Vaguinho tava junto, tá assistindo o programa lá. Um abraço, Vaguinho. Vaguinho que foi auxiliar do Vadão depois que pendurou a chuteira. Exatamente, né? grande Vaguinho. Aliás, estive com o Vaguinho esteve conosco num programa externo que nós fizemos numa loja lá no Ouro Verde. Estava junto com o Vadão. Isso. O Vadão era técnico da seleção brasileira de futebol feminino. Foi auxiliar do Vadão há muitos anos. Grande cara, técnico de profundo futebol, conhecedor também de futebol. Um grande abraço. E também trago um abraço para vocês do Amoroso. Craque excesso de talento, de qualidade técnica de gols. Estive com o Amoroso hoje de manhã, num evento lá na Prefeitura Municipal de Campinas com o prefeito Dário Saad. E o Amoroso mandou um abraço aí para você. Ele está triste ou não? Ele está muito triste e assustado. Ele me disse ao pé do ouvido, né, que é um evento que estava acontecendo lá. Ele falou: Batista, o que é aquilo? Fiquei assustado com o que ele viu. Mas a situação realmente não é fácil. Ô Batista, eu vou trazer um testemunho aqui. E é um recado direto para os 2 times de Campinas. Todo mundo sabe que eu torço para o Paulista de Jundiaí. E hoje, nós, torcedores do Paulista, a gente só fala do passado. Porque não existe mais presente. Ele pode até ser construído um presente diferente. Então não deixem chegar nessa situação. Porque é muito triste. Você amar um clube de futebol, e eu não estou comparando, tá? Imagine para vocês o tamanho que tem Guarani e Ponte Preta. Não deixem a lembrança só tomar conta. Você tem que lembrar, mas o presente tem que ser positivo, bem diferente da realidade, infelizmente.